Você está muito parecido com o Jânio Quadros. Por quê? Que bom! Que ótimo! Porque eu tenho o talento dele. O Jânio Quadros é um dos maiores atores. Eu me considero... Olha, é o Geraldo Thomas que diz que eu sou o maior ator do Brasil. E o Abu Janra lá que diz que eu sou o Orson Welles magro e ele é o gordo. E aí o Jânio Quadros, nossa, eu tenho a coisa de ator que o Jânio Quadros tem. E, aliás, eu adoraria o Jânio Quadros fazendo as bacantes, papel de Cádiz. Juro por Deus, ele ia fazer magistralmente bem. Não tem Laurence Olivier, não tem nada no mundo do Jânio Quadros fazendo, porque ele é o Cadmus, ele é o governador. A entidade toda ia estar lá. Legal. Agora, é o Luiz Fernando Ramos que vai fazer a pergunta. Zé Celso. E ele não é ex-editor da revista Palco e Plateia, ele é editor da revista extinta Palco e Plateia, que, aliás, reflete bem essa situação do teatro que você está querendo dizer. Depois a Ilka, tá? Zé, você foi um dos... O teatro brasileiro só começou a ter diretores brasileiros na década de 60 e você foi um dos primeiros e um dos diretores brasileiros que conseguiu o nome internacional porque você tinha, digamos, um estilo, uma linguagem própria, uma linguagem cênica própria. E hoje no mundo, muitos diretores como você, que ganharam renome internacional, o caso do Grotowski, né, que também há 15 anos não montam nenhum espetáculo e estão trabalhando internamente com o teatro, vamos dizer assim. Quer dizer, esse é um esclarecimento importante para a gente também entender que o teatro caminhou para rumos que não necessariamente os grandes diretores continuaram fazendo grandes espetáculos e foram fazer outras coisas na vida. Mas teve países que teve investimento no teatro, pois Alemanha... Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, hoje, depois da década de 60, ali, 20, que era a referência mais forte no caso da Oficina, quando você parou de dirigir grandes espetáculos, aconteceram várias coisas, tem o teatro pós-moderno, Robert Wilson e tal. O teatro do Gerald Thomas tem muito a ver com esse teatro da década de 70 nos Estados Unidos, né? Hoje, se fosse esse espetáculo que você vai montar, Deus queira que você monte, qual é o Zé Celso, diretor, hoje, década de 80, final da década de 80, quase década de 90, assim, para o mundo? Quer dizer, qual é a encenação que você traz? Qual é o estilo, uma coisa a linguagem? Que vai coincidir com uma coisa que eu acho que me deu a luz para isso, que é o centenário de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, de Aquários, no começo do ano de 90, né? Ele faz 100 anos. Eu acho que ele teve assim um insight do teatro antropofágico, aqui no Hemisfério Sul. Eu acho que apesar de, por tradição cultural e por dever cultural, por exemplo, a Alemanha investe em teatro, alguns países do mundo investem em teatro, mas não há as condições que existem aqui no trópico, no sul do mundo, que existe para o teatro crescer no Hemisfério Norte. Acho que é muito mais difícil, num certo sentido, apesar dos grandes apoios que alguns diretores têm. Porque aqui as condições desse teatro, desse rito antropofágico, que é um rito de incorporação, inclusive, de tudo que teve marginalizado, de todas as culturas, não é, que estiveram marginalizadas, delas tomarem poder junto com a gente, com as pessoas, não é? Então eu quero fazer mesmo as bacantes como um grande ritual antropofágico dessa cabeça de Penteu que faz 26 anos nos domina. Porque o Brasil tem um destino cultural imenso, não pátria nem nada, por ser brasa, Brasil não de pátria, Brasil de brasa, de Brasil, de fogo. Tem um fogo, tem uma conjunção de energias que propicia aqui nesse país acontecer um fenômeno assim de teatro através do teatro ritualizado, muito próximo ao teatro grego, só que com uma coisa mágica ao teatro grego, com a televisão, com a tecnologia. Mas esse rito, será que ele não pressupunha aquela efervescência da década de 60, quer dizer, aquela coisa da contracultura muito forte, ou a contracultura mas vai até a história, a efervescência é uma coisa que a efervescência ela aparece, ela vai para o subterrâneo, ela semeia e ela ressurge, ela não deixa de existir, a vida está aí. A vida está aí, você anda nas ruas, a vida continua no palco, do palco dominante, no teatro dominante, você tem essa visão miserável da sociedade. Essa visão a visão da crise, da catástrofe, da praga, de que nada mais vai acontecer, que tudo acabou. Mas, de repente, basta vir novamente essas forças que estão subterrâneas, elas novamente virem à tona, isso tudo se modifica. E o teatro é a função social, política do teatro é dar passagem para essas coisas que estão subterraneadas em nós. Porque, porra, todo ano nasce gente, todo ano tem primavera, todo ano aumenta a população, está tudo aí, mas isso não tem canal.
Por isso que nós estamos propondo fazer esse canalzinho, se não um canalzinho, mais nada. É um canalzinho, como diz a Catherine Rich, poeticamente, é um fio de uma gilete, assim. Naquele fio de uma gilete é um teatro de passagem para dar passagem para uma apoteose que o Silvio Santos tem atrás. Primeiro, depois o imediato. Então, pegando aí. Eu quero retomar essa conversa com o Luiz Fernando.